Olá pessoal, aqui quem fala é o Bernardo, instrutor de CAD e malha da Wiki Brasil, e hoje daremos continuidade ao nosso curso, começando a criação da peça Treino 1, que é a segunda peça do nosso curso de Salome. De início, após abrirmos o programa, vamos novamente entrar no módulo Geometry, através desse botão, ouvindo aqui e selecionando o módulo Geometry. Já pode ver que o Salome carregou aqui para a gente o módulo. Clicando nessa setinha, a gente já consegue observar os elementos básicos, né? A origem, o vetor OX, OY e OZ, que o Salome sempre cria por padrão aqui no módulo Geometry. Podemos habilitar a função deles, por exemplo. E de início, para essa peça em específico que nós vamos confeccionar hoje, existem algumas formas da gente conseguir fazer ela pelo módulo Geometry. O módulo Geometry apresenta uma gama muito grande de funções. Algumas delas vamos apresentar hoje aqui para vocês. Mas dessa forma eu vou fazer de mais de uma maneira a peça que temos aqui hoje, utilizando tanto uma criação através de objetos unidimensionais quanto uma criação por objetos bidimensionais. Primeiramente, nós podemos criar alguns vértices que vão definir, delimitar o nosso objeto, né? A nossa peça de interesse. Eu vou vir aqui na ferramenta Create a Point, ou também posso vir em New Entity, Basic e Point. Clicando na opção, vocês vão ver que abriu uma nova janela aqui para a gente, na qual a gente pode criar um vértice, dando algumas entradas possíveis. Se eu alternar aqui, essa primeira a gente pode dar as coordenadas x, y, z. A segunda eu posso criar um ponto com referência. Terceiro, eu posso criar um ponto em uma linha, por exemplo, e assim por diante. A gente tem várias alternativas aqui de como confeccionar a criação de ponto. De início, eu vou criar um ponto na origem, assim como o próprio Geometry já cria de início, né? Mas eu vou criar um outro ponto na origem. Vou clicar aqui em Apply para a janela não fechar. Vocês reparam, esse ponto já aparece aqui em rosa, agora em azul, como eu estou com o mouse em cima, destacado para a gente. E aqui na árvore a gente pode ver que a visualização dele está habilitada. Na sequência, eu vou criar mais dois pontos. Um na posição 0, 80, 0. Posso apertar o Apply. E o outro eu vou criar na posição 80, 80, 0. Posso apertar o Apply and Close dessa vez. Vocês podem perceber que, como a gente está com essa visão padrão, a nossa vista não está muito facilitada. Sempre quando a gente estiver trabalhando como a gente está agora, criando pontos que por enquanto estão no plano z igual a 0, né? A gente pode vir aqui nas ferramentas de visualização do Salome, onde eu estou passando o mouse, e buscar uma visualização que se adeque à nossa criação, para facilitar o entendimento de onde a gente está criando esses objetos. Então eu posso alternar aqui entre as vistas para demonstrar cada uma delas, mas para esse caso em específico eu vou utilizar esse aqui, onde a gente vai ter o nosso plano XY destacado. Depois de criarmos os três vértices, vamos criar um quarto, mas nós dessa vez não vamos utilizar a função Create a Point. Vamos utilizar outra função, outra ferramenta que está à nossa disposição aqui no Salome. Essa ferramenta vai ser o Translation. A gente pode vir aqui nesse botão, clicar nele. E aqui no Translation, o que a gente vai ter? A gente vai poder selecionar um objeto como referência. No caso, a gente vai fazer uma translação do nosso vértice 3. A gente está selecionando aqui o vértice 3. E a gente pode dar coordenadas para onde a gente vai transladar em relação à posição atual do nosso vértice 3. Que até aqui na informação dele já tá destacado que a posição é 80, 80 e 0. Então, para esse vértice, eu vou querer uma translação do vértice 3 em 20, menos 20 e 0. Dessa forma, eu vou criar um novo vértice nessa posição. E para criar um novo vértice a partir do vértice 3, eu seleciono a opção Create a Copy. Dessa forma, a gente vai manter o vértice 3 inalterado e vai criar uma cópia transladada a partir dele. Eu posso clicar aqui em Apply and Close.
E vocês podem perceber que a gente conseguiu criar a nossa cópia transladada, mas que o vértice 3 sumiu. Isso é simplesmente porque ele não está mais sendo visualizado. A gente pode clicar aqui de novo no olho, onde a gente habilita a visualização desse vértice 3 e a gente consegue ver ele novamente na nossa interface gráfica. Continuando a criação, eu vou criar outro ponto com a função createAPoint. Agora eu vou criar um ponto em 80, 00. Vou clicar aqui no Apply and Close. E para fechar a criação de vértices, eu vou criar um novo ponto com a função de Translation. Vou criar esse ponto a partir do meu vértice 4 e as coordenadas transladadas dele vão ser 20 e 20. Posso clicar aqui de novo em Apply and Close. Criou aqui nosso vértice, eu posso habilitar novamente a visualização do vértice 4 para a gente conseguir observar os 6 vértices que a gente criou. Só relembrando, né, vai ficar mais claro ao longo da aula quando a gente criar a nossa peça em si, mas esses 2 vértices aqui vão ser utilizados para gerar um chanfro e esses 2 vértices aqui nós vamos utilizar para definir o filete que a peça possui. Tendo concluído essa criação de vértices, nós podemos começar a criar arestas ligando cada um deles. Eu já estrategicamente aqui criei os vértices de forma que a gente vai poder seguir de forma sequencial aqui na criação de arestas. Então a gente pode vir aqui na função createAlign, clicamos nela. E agora a gente já tem o vértice 1 selecionado aqui, porque ele estava selecionado na nossa árvore, né, no nosso Object Browser. Vou selecionar o vértice 2, clicar em Apply. E assim por diante, vértice 2, vértice 3, vértice 3, translação 1, fazer uma aresta com translação 1, vértice, translação 1, translação 2. E para conectar o nosso vértice 4 e translação 2, eu não vou criar uma linha, uma aresta para isso. Como a gente vai ter um filete aqui, eu posso criar esse filete de uma outra forma, né? Não vou conseguir criar ele com uma linha propriamente dita. Dessa forma, eu vou criar mais um vértice que vai indicar para a gente o centro do nosso filete. Então, eu vou querer criar um vértice na posição 80, 20, 0. E já com esse vértice criado, eu posso vir aqui em uma outra função do Salome, que se chama Create an Arc, onde a gente vai conseguir criar um arco. Eu vou utilizar essa segunda opção. A gente, assim como a criação de pontos e criação de arestas, a gente tem algumas formas de dizer para o Geometry como a gente quer criar nosso arco, né? Nesse caso aqui, eu vou selecionar a segunda. Essa primeira, ela compreende 3 pontos que vão estar ao longo do arco. Mas eu estou interessado na segunda, onde a gente dá um ponto central, um ponto de início do nosso arco e um ponto para o nosso arco se finalizar. Eu vou habilitar aqui de novo na árvore Translation 2, que vai ser o nosso ponto inicial. O ponto central, né, já está até marcado, como eu estava selecionando ele antes, como o vértice 5, o último vértice que a gente criou. E como ponto final, eu posso marcar aqui o nosso vértice 4. Dessa forma, a gente já consegue observar aqui em rosa a preview, né, aqui do Geometry da aresta, né, do arco que a gente vai estar criando. Posso clicar em Apply and Close e a gente conseguiu criar o filete da nossa peça. Após a criação do arco 1, falta apenas a gente fechar aqui o nosso contorno da peça. Vocês reparem que a nossa visualização aqui acaba nos enganando exatamente por causa da presença do eixo XYZ, né, dos eixos cartesianos. A gente pode vir aqui nesse botão e desabilitar a visualização dos eixos e a gente vai perceber que a gente ainda não fechou completamente aqui a borda da nossa peça. Dessa forma, novamente a gente pode vir aqui na criação de linhas, selecionando esse ponto e esse ponto pela interface mesmo, a gente pode criar a última linha para fechar o contorno da nossa peça.
Tendo todas essas linhas aqui criadas, a gente pode criar uma entidade que contém todas elas. Para isso, pode vir aqui na função buildWire. E esse wire nada mais vai ser que a união das nossas linhas e do nosso arco 1. Então, eu posso, nos objetos, vir aqui no nosso Object Browser e segurando o Ctrl, selecionar os nossos objetos para a gente conseguir selecionar mais de um. Dessa forma, selecionando as lines de 1 a 5 e o nosso arc, a gente consegue criar um wire com todas as entidades. A gente pode clicar aqui em Apply and Close. E nós temos aqui agora uma entidade só, contendo todo o contorno da nossa peça. Na próxima aula, mostraremos outra forma da gente criar, confeccionar o filete da nossa peça. E além disso, terminaremos a primeira criação da peça, já criando a face dela. Até lá e um abraço!